Então, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos sobre drogas do Instituto Federal do Paraná. Nós temos como convidado hoje o Pericles Zimmermann, doutor, né? Pericles Zimmermann, porque ele tem um aprofundamento, é doutor porque estuda o assunto, porque tem se demonstrado um conhecedor daquilo que ele fala, né? Ele tem trazido uma teoria para nós, que é a abstemiologia. Talvez muitos não tenham ouvido falar, ele vai explicar o que é essa teoria, né, da abstemiologia, e vai ter, né, um tempo aí para vocês levantarem a mão e perguntar, mas eu quero apresentá-lo, primeiramente, como um colega, parceiro da causa de estarmos aqui envolvidos na ideia de ajudar pessoas e ajudar grupos na manutenção da sua abstinência, né? A gente estuda a prevenção ao uso, estuda mecanismos de tratamento, estuda prevenção de recaídas, estuda abstinência, e estuda reinserção social e outras mais áreas aí da dependência química, que no entanto, para ajudar pessoas a não só a se livrar, a família a entender o que se passa em cada né, pelo processo da dependência, mas também para quem está aí em grupos de mútua ajuda, quem está em comunidades terapêuticas, em clínicas, pode fazer um trabalho diferenciado, escutando e participando aqui e contribuindo. Eu sei que a gente aprende muito quando a gente participa dessas atividades. E, então, seja muito bem-vindo, Pericles, nessa noite, com os convidados, e a gente tem o maior prazer em tê-lo conosco. Bom, feito esses ponderamentos aí, meu nome é Pericles Zimmermann, sou voluntário da abstemiologia, sou bacharel em Direito, advogado, e estou em abstinência desde 29 de setembro de 2010, né? E passei por diversos problemas, né? Muita dificuldade, e comecei a estudar a abstinência, porque não aguentava mais ouvir falarem só da adicção, né? Só do problema, só da dependência, do vício, né? Então, comecei a estudar a abstinência. E dentro do estudo da abstinência, comecei a identificar vários elementos, várias situações onde não havia muito estudo científico, né, muita lucidez sobre o tema. E daí que eu comecei a fazer uma compilação de todos esses estudos, né, e acabei já fazendo 5 livros, né, 4 livros são comerciais, né, são comercializados, né, então deu muita matéria, né, e só no site eu acho que tem mais de 2.000 páginas gratuitas disponíveis para todo mundo, né? Então o pessoal pode sempre acessar lá e buscar informação no site. Cursos online também tem um monte, né? Eu tenho 13 cursos online, então tem bastante material para todo mundo. Bom, a abstemiologia, ela não é contra, né, o estudo da adicção, pelo contrário, é uma outra forma da gente estudar, que não é estudar a adicção em si, mas estudar a superação dela, né? Então a gente se foca no estudo de como pensam, sentem e agem as pessoas que superaram a dependência química, tá? E dentro desse universo, ele é muito vasto, começam a surgir muitos elementos, né? E existe um tripé para a gente conseguir fazer um estudo científico disso, que é o estudo do abstêmio, ou seja, da pessoa, né, do processo de abstinência, ou seja, do que ela deseja, né, do que ela tem a intenção de obter, né, e também o estudo do abstêmio, do processo de abstinência e da abstinência em si, né. Rubens, você está me ouvindo aí, né? Perfeito, tranquilo. Tá. É que você tirou os vídeos, né? Cortou deixou, eu acho que está todo mundo só no som, né? Só ouvindo, né? Então, beleza. Bom, então a epistemologia estuda isso, estuda a pessoa, o processo que ela se submete e o resultado que ela deseja obter, né? Então, a epistemologia estuda o abstêmio, o processo de abstinência e a abstinência em si, certo?
Eu vou deixar aqui no chat um link, né, do material dessa pequena palestra aqui. São 35 páginas que estão disponíveis, né? Então, qualquer um que acessar esse link aí consegue baixar, né, o material da apostila, tá? Dá para se inscrever lá no site e baixar o material gratuitamente, tá? Existem várias apostilas que podem ser baixadas gratuitamente, tá? O material da palestra de hoje são cerca de 35 páginas, né? E está disponível lá para todos vocês, tá? Bom, dentro dessa temática da epistemologia, para poder cientificar o tema, né, eu tive que começar a estudar os princípios, teorias, itinerários, as epistemopatias. Aí eu consegui descobrir temas muito mais avançados de epistemologia. Também consegui formas de metrificar tudo isso, né? Então, eu consegui epistemiometrias para a gente conseguir quantificar a abstinência, técnicas epistemológicas, efeitos e muitas outras temáticas, né, relacionadas à epistemologia. Existem alguns temas aí que são curiosos, então eu vou começar por eles, porque como é uma palestra só de introdução, né, vamos direto ao ponto, vamos direto ao que importa. São temas fáceis de entender, não tem muita complexidade, não. Mas dentro da abstinência a gente começa com algumas coisas interessantes, né? Dentro desse tema aí da epistemologia, né, nós temos algumas curiosidades. Por exemplo, antes da adicção nós temos abstinência, tá? Então eu chamo isso de abstinência originária, né? Então a grande maioria das pessoas nasce com essa abstinência. Então a gente perde ela durante a vida, né, pelo consumo de drogas ou álcool. Então, nós nascemos com essa abstinência originária. Então, toda a abstinência que vem depois da adicção, ela não é mais essa abstinência originária. Ela é uma outra forma de abstinência, que eu chamo de abstinência adquirida. Então, essa abstinência adquirida, secundária, né, e não primária, ou originária, essa é uma outra forma de abstinência. Então, aí já começa uma complicação. Pessoas que nunca consumiram drogas ou álcool não conseguem entender muito bem a dificuldade que tem em você readquirir a abstinência, né? Você ter essa abstinência adquirida ou secundária. Então, esse já é um dos problemas, né? Nós temos aí várias formas também de abstêmios, né? Esse é um modelo de abstinência apenas, existem dezenas, tá? Nós temos várias formas de abstêmios. Eu gosto daquelas métricas das pesquisas, quando elas apresentam assim que eu já vi pesquisa de 30% a 70% que dizem que filhos de alcoólatras tendem a se tornar alcoólatras, né? E a percentagem é de 30% a 70%. Então, se você for filho de um alcoolista, você tem de 30% a 70% em média, depende da pesquisa, né, da amostra, mas você tem de 30% a 70% chance de se tornar um alcoolista também. Bom, o que a epistemologia faz? A gente estuda o outro lado dessa pesquisa, né? Vamos fixar aí, por curiosidade, 50%, tá? Então, se você for filho de alcoolista, você tem 50% de ser alcoolista. Então, quer dizer que você tem 50% de chance de não ser alcoolista, né? E se você não é esse alcoolista, quem é você? Então, ao conversar com esses abstêmios que são filhos de alcoolistas e não querem nem ouvir falar de álcool, drogas, eu identifiquei que existem muitos abstêmios por trauma, que é um modelo de abstêmio, tá? São filhos de alcoolistas que viram o alcoolismo dos pais, ou do pai ou da mãe, e por aversão a esse consumo de drogas ou álcool, eles optam por não consumirem drogas ou álcool a vida toda, né? Então, esse é um exemplo bem clássico, né, de abstêmio que fica fora, né, da análise, porque ele não desenvolve a adicção, né, mas deveria ser estudado, de certa forma, com muito detalhe, né, porque é uma percentagem muito grande, né, depende da pesquisa e tudo mais, mas é uma percentagem muito grande de pessoas que não vão desenvolver o alcoolismo por traumas, né, e existem também uma curiosidade, o abstêmio never relapse, que eu chamo, né, que seria o abstêmio que nunca recaiu, né, então é um modelo de abstêmio
muito interessante também, eu gosto bastante desse exemplo, né? São pessoas que passam por um internamento ou uma desintoxicação e nunca mais precisam desse internamento ou dessa desintoxicação, tá? Eles nunca recaem. Pessoalmente, eu já conheci alguns, né? E virtualmente eu conheci vários, tá? Vários outros vieram na internet falar comigo, inclusive familiares, né? Que o abstêmio já tinha morrido por idade avançada, né? Mas ele tinha passado por uma desintoxicação e nunca recaiu. Por curiosidade, mais uma curiosidade sobre esse modelo de abstêmio, né? Que passa pela desintoxicação, pelo internamento, ou qualquer coisa semelhante, e nunca mais recai. Um exemplo é que todos os Never Relapse que eu conheci, eles eram alcoolistas, então eles não eram consumidores de outras drogas, tá? Não que não existam, provavelmente existem, tá? Eu só não os conheci, tá? Mas lembrando que para ser esse Never Relapse, ele tem que ter tido aquele diagnóstico da adicção, de adicto, né? E depois ter passado por uma desintoxicação e nunca ter recaído, tá? Então, esse modelo eu também acho muito, muito, muito interessante, né? Existem vários modelos, como vocês podem ver, de abstêmios, né? Eu estou falando só de abstêmios, né? O tripé é a pessoa, que são os abstêmios. Aí tem a abstinência, que tem vários modelos. E o processo de abstinência, que tem vários modelos e desvios também, tá? Então, a abstemiologia estuda isso, todas essas formas. Esses dois fenômenos que eu falei dos abstêmios, do abstêmio por trauma e o Never Relapse, existem vários outros, né? Esses dois são fenômenos abstêmios atípicos, tá? Eles não seguem um caminho hipotético ideal da abstinência, mas são dois modelos atípicos, tá? Por curiosidade também, a diferença entre abstinência e sobriedade é muito interessante, né? Principalmente para Sócrates, né? Que entende que sobriedade é uma aporia, sobriedade é algo que não se consegue definir, e para Sócrates, num discurso com Critias e Cármides, se não me engano é com Critias e Cármides, ele pontua que a sobriedade deve ser algo bom, mas eles não conseguem entender o que é, né? Então, é um discurso muito interessante e eu fiquei também com muita dúvida sobre o que é sobriedade. Então, eu utilizo realmente a palavra abstinência, tá? A sobriedade eu entendo que pode ser um fruto gerado pela abstinência. Então, a pessoa tem vários meses, anos de abstinência e daí, com isso, ela consegue a sobriedade, né? Então, a pessoa não precisa da sobriedade, mas ela precisa, para vencer a adicção, ela precisaria dessa abstinência da droga de eleição e drogas correlatas, né? E com o tempo ela adquire vários frutos, e um desses frutos, objetivo, seria a sobriedade. Então tem uma distinção bem interessante, técnica, né, sobre sobriedade e abstinência, e eu utilizo ela. O problema que ocorre aqui entre sobriedade e abstinência é porque quando a gente fala de abstinência, todo mundo fala da síndrome de abstinência. Aí é mais um problema, né, porque no CID mesmo, na classificação internacional de doenças, withdrawal state, e essa que é a palavra usada para síndrome de abstinência. Withdrawal até a gente pode entender que seria abstinência, mas state é estado, né? Então seria estado de abstinência, nunca síndrome. Na verdade, síndrome de abstinência é um termo mais popular, não um termo técnico que está no CID, tá? Então, esse termo popular faz com que a gente utilize a palavra sobriedade, tá? Se quiser usar a palavra sobriedade no local de abstinência, não tem problema, tá? Mas são coisas diferentes. Segundo Sócrates, ele não sabe o que é, né? Então eu aqui não vou saber, eu tenho uma definição de sobriedade, e ela é muito grande, ela é muito ampla, é algo muito, muito diferente de abstinência. Abstinência é uma coisa mais rasa, mais simples, né? Tanto que é um meio, ela não é um fim em si mesma, né? Ninguém tem abstinência só por ter, mas abstinência é um meio para se obter outras coisas, né? E por aí vai. Então, essa é uma ideia. Então, nós temos os abstêmios, eu dei dois modelos ali, né, do trauma, o abstêmio por trauma e o abstêmio never relapse, que nunca recaiu. Nós temos as questões em relação à abstinência originária, abstinência derivada, endógena, exógena, existem muitos modelos, né? A própria palavra abstinência já tem conflito com sobriedade, né? Eles confundem com síndrome, então preferem utilizar sobriedade como sinônimo de abstinência, o que é um erro gravíssimo, né? Eu não vou dizer que é erro, mas é um equívoco gravíssimo, né? Ao confundir um sinônimo com um significado,
a confusão que se faz entre sinonímia e significância é muito grave, tá? Então, a gente não pode fazer essa confusão quando faz um material intelectual, quando produz intelectualmente, a gente tem que seguir um modelo, né, um padrão, e daí usar como sinônimo é meio complicado. Às vezes eu utilizo e costumo colocar na referência que naquele momento estou utilizando como sinônimo, né, de abstinência, né, sobriedade como sinônimo de abstinência, tá? E quanto ao processo de abstinência em si, aí é mais complexo ainda, né, nós temos vários desvios, né, então existe um caminho hipotético ideal, a gente pode pensar na técnica do evite e do procure, né, evite pessoas, hábitos e lugares da ativa e procure pessoas, hábitos e lugares que não são da ativa, né, que são abstêmios. Então, dentro dessa ideia da abstinência, do processo de abstinência, a gente ainda vai terá várias situações de desvios abstêmios, que não necessariamente são recaídas, tá? As pessoas estão em abstinência, mas estão num caminho desviante dessa abstinência. Isso não é recaída, tá? Então, é um tema muito interessante. Eu encontrei até agora, eu considero 4 desvios, né? O primeiro deles seria o processo de recaída, mas existem mais 3 níveis de desvios, onde as pessoas sentem, agem, né, pensam, sentem e agem, né, praticam condutas, embora estejam em abstinência, como se fossem meros usuários, né? Eu posso vou citar um exemplo só para não confundir todo mundo, mas um exemplo que é muito comum, que é o do alcoolista, por exemplo, que hoje trabalha com distribuição de bebidas alcoólicas, né, dono de uma distribuidora, ou dono de um estabelecimento comercial onde se vende realmente só bebidas alcoólicas, né, aquele famoso botequinho, qualquer coisa assim, que o foco é a venda e o consumo de bebidas alcoólicas. Então, a gente tem muitos alcoólicos, né, muitos alcoólatras ou alcoolistas, depende de como queira usar a palavra, mas tem muitos alcoolistas que são donos, né, de distribuidoras de bebidas alcoólicas e tem esses botequinhos, né, e não bebem, tá? Mas eles vivem ali. Eu chamo isso de traficância legal, né? Então eu chamo de desvio de 4º escalão nesse caso. A pessoa ela não aplica aquela técnica do evite e do procure, pelo contrário, ela procura pessoas, hábitos e lugares da ativa, né, mas ela mesmo não consome bebida alcoólica, né, mas ela vive e se sustenta desse consumo. Então é um risco muito grande, né, muito perigoso, mas existem vários abstêmios, não são poucos, né, que acabam formando a sua abstinência nesse desvio de 4º escalão. E veja que complicado isso você apresenta, né, para quem está no início da adicção, né? A pessoa não consegue ter noção da dificuldade que é o caminho da abstinência, tudo mais, e ela tenta viver nesses desvios, né? E isso a longo prazo não é uma situação muito boa. Mas é isso aí, Rubens, quer pontuar alguma coisa, Rubens? Péricles, você comentou ali no comecinho sobre pais alcoólatras e que tem um percentual de probabilidade de filhos se tornarem alcoólatras ou usuários de drogas, conforme a gente tem visto até na literatura. Nós chamamos um geneticista, o ano retrasado, para falar no curso de monitor, e ele apresentou um dado que é significativamente pequeno da genética, né, daquilo que é passado pelo cordão umbilical, né, então pelo gene do espermatozoide ou pelo óvulo da mulher que é usuária ou que fecunda, assim, um percentual pequeno. Porém, o que ele fala e traz de consideração em virtude da genética é que fatores sociais, como convívio com uma família, onde o pai usa, então há uma grande probabilidade do filho que está vendo aquilo e achando que aquilo é normal, né? E para a pessoa que usa, ele já não tem muito definição de normalidade, então o filho acaba aprendendo com aquilo, que aquilo é bom, que aquilo dá prazer, relaxa, o pai brinca, etc. Então,
ele acaba muito mais pelo convívio social de uma família que é usuária, de um pai que é usuário. Eu não sei se você quer só relatar algum fator, porque você chama a atenção de 50% de ser um índice alto, né? Nós tínhamos aí uma fala antiga, e que eu nunca consegui ler isso, tenho compêndios de livros sobre dependência química, e tenho lido bastante, não tenho achado, mas antigamente se falava assim, que até a quarta geração passava-se de pai para filho, né, pais alcoolistas passavam para o filho e assim por diante, até a quarta geração. Era algo que a gente ouvia falar muito, agora está menos em voga esse linguajar, mas não sei se tem alguma relação. Então, Rubens, esse é uma situação que eu acho muito, muito delicada, né? Quando eu fiz essa pesquisa sobre esses índices aí, eu achei de 30% a 70%, né? Então, até dentro da mesma universidade, não vou citar o nome dela aqui, mas num ano eles acharam 30%, e 3 anos depois acharam 70%, que seriam os familiares, os filhos, né, primeira geração, os filhos de alcoolistas teriam de 30% a 70% de chance, depende do ano da pesquisa, de serem alcoolistas, né? Mas por fatores, provavelmente, aí a origem desses fatores eu desconheço, mas provavelmente em fatores sociais, biopsicossocioespirituais, vamos chamar assim, né? Mas o bio, com certeza, tem uma percentagem ali, talvez não seja tão grande assim, né? Provavelmente não, mas existem esses dados. Agora, o que me interessa na epistemologia é o que não deu, é o outro resultado, né? Se de 30 a 70 não são, quer dizer também que tem de 30 a 70, se de 30 a 70 podem ser alcoolistas, também quer dizer que de 30 a 70 podem não ser alcoolistas. Então, é aí que entra a epistemologia. Então, se você, dependendo da pesquisa, né, teve um ano que deu 30% que era de chance. Então, quer dizer, você tem 70% de chance de não ser alcoolista, se você for filho de alcoolista, naquela pesquisa. Então, eu gostei da pesquisa. Quer dizer, você tem mais chance de não ser alcoolista do que se for filho de alcoolista, do que se for uma pessoa que não é, né? Então, eu achei curioso. Mas por que isso ocorre, né? Quando a gente vai conversar com as pessoas que são filhos de alcoolistas e que não desenvolveram o alcoolismo, né? Não as que desenvolveram, os motivos e tal, das que desenvolveram, é aí que está o foco científico atual. Eu me foco nos que não desenvolveram. Então, um alcoolista tem, por exemplo, 3 filhos, vamos supor que 2 tenham desenvolvido. Um não desenvolveu. Então, vamos conversar com esse um. É isso que eu faço. E por que ele não desenvolveu? Aí você vê, normalmente, a base seria um abstêmio por trauma. Ele presenciou, né, a vida do pai, tudo que aconteceu. Normalmente, ele é o que cuidava do pai quando chegava embriagado em casa e tudo. E, por causa disso, ele desenvolveu aversão ao consumo de drogas ou álcool. Então, ele não desenvolveu. Aí dizem, não, mas se ele experimentar, ele vai ser... Bom, aí eu não sei. Eu sei que ele não desenvolveu, né? E existem muitos que têm isso. E eu conheço até uma situação curiosa. Uma pessoa tinha sido internada várias vezes, né, por causa do consumo de determinada droga, e um dia ela presenciou no local de consumo dessa droga a traficância fazendo uma cobrança em cima de um devedor. E ela viu a violência daquilo, ela sentiu isso na pele, e ela começou o seu processo de abstinência e nunca mais consumiu aquela droga, né? Ela teve vários internamentos e tudo mais, então ele não é abstêmio never relapse, mas ele nunca mais consumiu aquela droga depois do trauma. Então, eu também já vi abstêmios por trauma que eram adictos e, por causa do trauma, não desenvolveram mais adicção. Aliás, isso é muito comum com o alcoolismo, né? E acidente de carro. O alcoólatra que se envolve em acidente de carro e depois nunca mais bebe na vida e tudo mais, né? Isso é um fenômeno bem comum, mas também tem com outras drogas, né? Eu chamo de abstêmios por trauma. E é bem interessante. Até quando eles falam do fundo do poço, né? O fundo do poço é um trauma. Então, quando eles dizem, o meu fundo do poço foi muito grande e tal, e agora eu estou em abstinência, então me parece que é um trauma. Mas eu acho que não é necessário chegar ao fundo do poço. Existem vários modelos de abstêmios que não chegaram ao fundo do poço, né? Mas é interessante essas pesquisas. O problema delas, Rubens, sempre está na amostra, né?
porque eles dão o resultado da pesquisa para a gente, mas eu não tenho acesso à amostra. Quem foi entrevistado? Né? Filho de alcoólatra, mas qual é as condições do alcoolismo? Né? Por que o pai era alcoólatra? Quem que definiu que o pai era alcoólatra? E quanto tempo esse filho ficou sob a influência desse pai alcoólatra? Né? Eu não tenho esses dados. Né? Ele ficou 10 anos, 20 anos, 30 anos sob a influência do pai, ele só via o pai no final de semana, e eu preciso desses dados para poder ter um panorama melhor, e as pesquisas normalmente elas são muito omissas, né, quanto a isso. Às vezes eles colocam, às vezes não vem nada, né? Aí a amostra fica muito viciada. Né? Pode até ser uma questão até do envolvimento familiar, né? Nós temos aqui a Cris falando, né? O pai dela era dependente químico, ela também, e o filho também. E ela acredita que isso é genético. A Luciane fala que está fora do crack já há 20 anos. Então, assim, isso que a gente traz para vocês são depoimentos, mas que precisaria ser relatados em pesquisas científicas, igual aquela pesquisa que foi feita na Suécia, com 50 mil usuários de maconha, onde eles observaram que um número elevadíssimo de adolescentes que fizeram uso da maconha tiveram transtorno mental, e muitas delas associadas à esquizofrenia. Então, como que nós podemos, né, pensar em liberar uma substância, né, pelo dano proporcionado a ela? Mas o tabaco faz muito mais prejuízo do que a maconha. Faz, é claro que faz. A pessoa que fuma 1, 2 carteiras por dia, né? O usuário de maconha, ele usa um cigarro eventualmente, ou durante o dia, ou a cada 3 dias, uma vez por semana. É aquele usuário, né, que não usa igual o usuário de tabaco, né? O álcool tem trazido prejuízos enormes na sociedade, e a gente tem estudado isso também. Então, ou seja, são baseadas em pesquisa. Isso que o Périx está fazendo e está trazendo para nós, né, são dados de pessoas que ele tem perguntado e tem questionado e tem feito um levantamento, né, de forma científica. Poxa, 80 mil pessoas seguindo, e você fez, né, fala um pouquinho dos dados que você encontrou, que você já está falando aí, apresentando, mas que é muito interessante. Não podemos encontrar uma pessoa e falar assim, essa pessoa falou que sentiu isso, e agora a gente, né, abre que todo mundo que usa aquilo tem que sentir, né? E não é assim, não é algo do achismo. O que eu tenho recebido mais, Rubens, né, sobre epistemologia são informações agora de políticas epistemológicas, né? Então veja que interessante, o pessoal está caminhando para esse lado aí. Eles dizem o seguinte: se a gente for pego dirigindo embriagado e fizer o bafômetro lá, né, o etilômetro, a gente ganha uma multa. Mas se eu estacionar num local proibido e ganhar uma multa, por que eu não posso pedir para fazer o bafômetro, por exemplo, e daí ter um abatimento no valor da multa se ele der negativo? Entendeu? Então, quer dizer, eu estacionei no local proibido, eu fiz uma conversão que não podia, eu buzinei no hospital, eu pratiquei alguma irregularidade no trânsito, e eu peço para fazer o bafômetro, aí eu faço o bafômetro no policial, ele constata que eu não bebi, e isso me dá um desconto no valor da multa, entendeu? Então, isso é uma espécie de política epistemológica, ou seja, que favorece a abstinência, favorece as pessoas que não consomem drogas ou álcool, né? Então, a epistemologia, ela foca nisso. Então, por exemplo, por que eu não posso fazer um toxicológico e apresentar para o meu plano de saúde? Se o plano de saúde é um contrato de seguro, né? Um seguro pessoal. Então, se eu apresento um toxicológico negativo para o meu plano de saúde, o risco que ele tem comigo é menor do que o risco com uma pessoa que consome drogas ou álcool. Então, eu poderia ter um desconto de 10% na mensalidade. Então, por que eu não posso apresentar periodicamente um toxicológico para o meu plano de saúde e ter um abatimento no valor da minha mensalidade? Já que eu não bebo, não fumo e tudo mais, eu não vou me expor a danos, né? O risco que o plano corre comigo é muito menor do que com alguém que está consumindo drogas ou álcool. E várias outras, né? Eu gosto também do exemplo das comunidades terapêuticas, das clínicas, que
não precisam correr atrás de utilidade pública. Como elas, a função delas é pegar pessoas que estão à margem da sociedade e reintroduzir essas pessoas na sociedade, ou seja, as pessoas que não estão pagando tributos, ela vai trabalhar com essas pessoas e trazer elas para dentro da sociedade para que essas pessoas recolham tributos. Por que essas clínicas ou comunidades têm que pagar o mesmo tributo de uma clínica médica? Né? Por que paga IPTU? Por que recolhe o mesmo valor sobre folha de funcionários e tudo mais? Quer dizer, esses tributos tinham que ser revistos, né? A própria pessoa que trabalha exclusivamente com dependentes químicos faz a mesma função, ela pega pessoas que estão à margem da sociedade e reintroduz as pessoas na sociedade. Então, por que ela tem que trabalhar o mesmo período para se aposentar do que alguém que não trabalha com isso, né? Então, quer dizer, todas essas políticas epistemológicas, e são muitas políticas, né? Por exemplo, incentivos para bares que não vendam bebidas alcoólicas, né? Então, estabelecimentos comerciais que não vendam bebidas alcoólicas teriam que pagar um tributo muito menor do que aqueles que vendem, porque nesses estabelecimentos os consumidores não saem embriagados, não causam tumulto do lado de fora, quer dizer, não teria lógica, né? Ele pagar um tributo menor, igual, digo, ao que vende bebida alcoólica. Então, a gente tem várias situações, uma delas até na área trabalhista, né, que eu recebi recentemente, o pessoal dizendo assim, pô, eu vou para o meu trabalho e eu não bebo nunca. Então, eu produzo muito mais do que as pessoas que chegam de ressaca. Por que eu não posso apresentar para o meu patrão um toxicológico negativo e ter um aumento de 10% no meu salário todo mês? Você entendeu? E quem quiser beber, que beba, fica com o salário dele. Mas eu não bebo, então eu aumento o meu em 10. Entendeu? Então, por que não pode fazer essas situações, né? Com muito cuidado, a legislação poderia permitir isso, sabe? Com muito cuidado para não... porque senão eles invertem, né? A gente é obrigado a ficar em abstinência e quem não vai pagar mais. Mas não é essa a ideia. A ideia é favorecer as pessoas que não consomem drogas ou álcool. Então, essas políticas são interessantes. Por exemplo, eu estudo muito dentro da epistemologia a abstinência geográfica, né? São locais de abstinência. Então, por exemplo, uma biblioteca. Em via de regra, a biblioteca, você vai até lá, não vai para consumir drogas ou álcool, né? Então, você vai num local que é para ficar em abstinência. A linha de produção industrial. Uma linha de produção industrial, se você for trabalhar lá embriagado, você vai ser demitido. Então, ou vai ser afastado para tratamento de saúde, né? Mas você não vai poder trabalhar embriagado. Então, quer dizer, existem locais de abstinência geográfica, né? Existem vários locais. E existem locais que são, originalmente, né, uma igreja é um local de abstinência geográfica original, né? Desde que ela é construída, ela é focada nisso. Mas você também pode criar espaços de abstinência geográfica por lei. Então, por exemplo, numa universidade, poderia ter uma área de 500 metros, de 1 quilômetro, que não poderiam vender bebidas alcoólicas. Isso afastaria as bebidas alcoólicas dos bares em volta das universidades, por exemplo. Porque a gente já tem... por que pode vender bebida alcoólica do lado de colégio de segundo grau, de primeiro grau? Eu não entendo essa lógica, né? Então, a gente não pode buzinar, mas pode vender bebida alcoólica. Então, é uma coisa meio incoerente, né? Se você fazer buzinaço ali, você ganha multa, mas vender bebida alcoólica pode. Então, eu não consigo entender essa situação. Então, parece que não favorece a abstinência, né? Então, como a gente fica muitas vezes focado na droga, na dependência, a gente não consegue visualizar esses fenômenos abstêmios, que eu acho muito interessantes, né? E que deveriam... Um local de abstinência geográfica que eu acho muito interessante é a própria academia. Uma academia de natação, academia de ginástica, né, de pilates, seja lá do que for, ela não poderia pagar o mesmo tributo que paga um estabelecimento comercial que vende bebida alcoólica, né? Teria que ter uma tributação diferente, ela não é destinada ao consumo de drogas ou álcool, né? Então, o elemento de saúde, ele não tem um problema. Nós temos um grande problema aí, que hoje até a farmácia, apesar dela vender droga com receituário prescrita, ela ainda está vendendo bebidas, produtos comestíveis, etc. Então, assim, fugiu a regra, né? Tentando me favorecer comercialmente, eu falo que eu vou vender sanduíche, mas eu tenho minha bebida por trás que eu vendo, né? Então, tem esse grande problema aí, que dificilmente a gente vai conseguir reduzir. Eu acho que dentro dos princípios, né, de proibição, tem que ter a consciência
daquilo que é bom para as pessoas, né? E esse tema é muito interessante. Eu acho um tema fantástico, né? Quando a gente estuda abstinência, a gente vê esses gargalos aí, né? E é porque a gente fica muito focado, né, Rubens, em rechaçar o consumo de drogas, né? E não incentivar as condutas abstêmias, né? Eu vi recentemente um tema interessante que seria que ocorre no Japão, que se o motorista for pego conduzindo o veículo embriagado, o passageiro que está com ele também responde pelo crime. Então, não é só o motorista, é o fato de você estar com alguém que está embriagado, você também responde pelo crime, né? Eu vi, e essa é uma forma de punir mais o consumo de drogas ou álcool. Mas eu vi praia na Austrália onde proibiu-se o consumo de drogas ou álcool. Tá? Então, inclusive, os bombeiros tinham o direito de, se a pessoa estivesse bebendo, eles poderiam se aproximar da pessoa, pegar o recipiente, derramar na areia e dar a destinação adequada. Eles não poderiam levar o recipiente, para não parecer que os bombeiros estão levando cerveja, né? Mas o salva-vidas ali, né? Eles poderiam derramar o líquido na areia e dar a destinação adequada ao recipiente, né? E, em caso de resistência, chamar a polícia. Por que aconteceu isso? Porque na praia havia muito afogamento com pessoas embriagadas. Era uma praia de estudantes, e aí eles fizeram isso, e aí acabou o afogamento naquela praia. Diminuiu, né? O afogamento naquela praia. Então, eu achei isso muito interessante também, né? As nossas praias nunca vão ter no Brasil uma norma proibindo o consumo de drogas. Os bombeiros que se virem para salvar o pessoal, né? Mas eu acho isso são fenômenos bem interessantes que tem por aí, que a gente não tá levando muito em consideração. Durante a pandemia, eu me preocupei com as baladas sóbrias, né? Sober Fest, sober os bares sóbrios e tudo mais que existem. Porque durante a pandemia, o que aconteceu? As grandes cervejarias financiaram, fizeram um fundo e subsidiaram, conseguiram financiar até alguns empreendimentos para grandes empresas que vendiam chopp, principalmente no Reino Unido, tá? Várias indústrias de cerveja se reuniram e os pubs que ficavam fechados conseguiram dinheiro, conseguiram um fundo para permanecerem ainda abertos, né? Então, inclusive, eu entrei em contato, né, por e-mail com vários desses pubs e me preocupei com alguns pubs que eram avessos. Tem um que é desde 1850 ou 1870, não me lembro, mas que nunca vendeu bebida alcoólica. É um pub às avessas, né? Eu entrei em contato com esse pub, se não me engano, fica em Notting Hill ainda. Eu entrei em contato com ele e o dono desse pub me disse que não tinha subsídios. A cerveja, como ele não vendia bebida alcoólica, as empresas que vendiam bebida alcoólica estavam financiando os outros pubs. Ele não. Mas os clientes dele fizeram um fundo. Então, os clientes daquele pub, desde 1800 e pouco, né, ele existe, e os clientes fizeram um fundo para que ele não quebrasse, porque ele também tinha que ficar fechado, não vendendo bebida alcoólica. Então, foi uma situação bem, bem interessante. E várias baladas modificaram bastante a forma noturna, porque eles identificaram um público muito grande, que eram mulheres grávidas, doentes de câncer ou doentes com outras doenças, né? E pessoas religiosas que não bebem, e atletas que não bebem. Então, eles começaram a fazer baladas onde não existem bebida alcoólica, né? Para atrair esse público consumidor. O foco não era a abstinência em si, mas era o público, né, que poderia ir nesses locais e tudo mais, e não consumir bebidas alcoólicas, nem drogas ou álcool. Né? Então, eles fizeram isso, e isso foi nos Estados Unidos, ainda existem esses bares, mas são bem pequenos, tá? Para 20 pessoas, 30 pessoas. Em Nova York, eu entrei em contato com um deles ainda também, agora durante a pandemia, alguns meses atrás, e ele me disse que estava mal, porque também tem que ficar fechado, né? Então, ele também estava mal, estava tentando sobreviver. Porque todos que vendem bebidas alcoólicas tiveram um financiamento, um fundo bem interessante. E os que não vendem, não tiveram. Isso que você está falando, Péricles, é fundamental, principalmente para nós aqui que temos trabalhado e ajudado pessoas que estão no tratamento,
estão buscando abstinência, né, permanecer em abstinência ou se tornar abstêmicos, de certa forma, isso a longo prazo acontece, não é do dia para a noite, como você já tem explicado nos teus livros e nas tuas falas, né, nas palestras, a gente consegue entender um pouquinho mais o que é isso, né, o tempo que a pessoa passou usando a substância. É muito difícil, muitas vezes, aquilo que está impregnado na vida dela, ela se tornou um hábito, se tornou algo de relacionamento com a substância, tão grande quanto era a família, que começou a ser substituída pela substância. Então, ele começou a ter um relacionamento muito afetivo com a droga, e a substância, né, se tornou amiga, a linguagem dos usuários, quando eles remetem a uso, era minha paixão, né, tanto é que perdeu a paixão verdadeira, que era a mãe, o pai, o filho, a esposa, etc., por conta da substância e por conta dessa paixão. Sair desse envolvimento e desse relacionamento, para quem é apaixonado, é muito sofrido. A gente sabe disso, a gente percebe, e precisa uma atitude de mudança, né? Uma mudança realmente, a pessoa primeiro, a gente não deixa de falar, ela precisa querer. Eu gosto muito da fala do Ronaldo Laranjeiras, quando ele apresenta os 13 passos do NIDA, Instituto Americano de Prevenção e de Uso de Drogas, que um deles é assim, poxa, por mais que a pessoa não queira se tratar, ela vai fazer um internamento involuntário, às vezes o involuntário dá resultado, começa a abrir a mente da pessoa ouvindo outros depoimentos, não quer dizer que vai ter 100% de resultado, não vai ser 10%, mas alguma coisa acaba ali, às vezes, despertando, às vezes, né? Então, essa questão de você começar a buscar alternativas de vida, como você falou assim, poxa, a gente sabe que o usuário de álcool, ele não pode mais frequentar os mesmos lugares. Você mesmo traz um exemplo, né? Quando você vai no Barigui, e você vai, era o local onde você usava, que você caminhava e tal. Então, é risco para a pessoa. Encontrar os amigos da antiga, frequentar os horários, né? Quem fala isso, temos um autor ali, Prochaska Knapp, fala sobre prevenção de recaídas, ele fala sobre o horário, quais eram os horários de risco, né? Que a pessoa dava fissura, dava vontade. Então, você buscar alternativas, e é isso que nós temos que mostrar para os nossos queridos alunos internos, que tem que fazer uma mudança de hábito, uma mudança de estilo de vida, né? E para isso, claro, você tem que estudar, você tem que fazer parte de um grupo, você tem que frequentar reuniões para aprender mais sobre abstinência. Por quê? Porque para entrar é fácil, para sair não é. Não é verdade isso, Péricles? Sim, Rubens. A ideia é essa aí mesmo. E eu chamo de teoria da adjetivação da abstinência, né? A gente precisa adjetivar, né? Então, a pessoa, depois que ela desenvolveu a dicção, quando ela começar a ficar em abstinência, ela vai precisar adjetivar isso tudo. Então, ela precisa ter a vida abstêmia, não vida, mas uma vida abstêmia. Não é um lazer abstêmio. Não são amigos, são amigos abstêmios. Então, eu sempre adjetivo, né? Então, eu entendo que ela precisa adjetivar isso tudo para poder conseguir ficar grandes períodos de abstinência. E essa é a ideia que está por trás do lastro abstêmio, né? O lastro abstêmio é aquele tempo de abstinência que a pessoa tem. E aí também tem um tema interessantíssimo, Rubens, que faz parte da introdução mesmo da abstinência, que é o seguinte: a probabilidade de recair diminui em relação ao tempo de abstinência, né? Então, por exemplo, se a pessoa tiver 2 meses de abstinência e uma pessoa tem 20 anos de abstinência, a probabilidade dessas duas pessoas chegarem na abstinência daqui a 1 ano não é a mesma. Quem tem 2 meses não tem a mesma chance de ter abstinência daqui a 1 ano do que quem tem 20 anos de abstinência. Quem tem 20 anos tem muito mais chance. Isso quer dizer que, conforme o tempo aumenta, a probabilidade de recair
diminui. Ela diminui cronologicamente. Então, é possível que exista um momento lá na frente, e de fato, existe um momento lá na frente, onde a probabilidade tende a zero. Ela não existe mais, essa probabilidade da recaída, entendeu? Então, isso pode acontecer, certo? Então, a curva é bem interessante, uma curva matemática, eu tenho um modelo na minha página, da inversão da probabilidade da recaída em relação ao tempo. Então, o lastro abstêmio é importante, mas não é meramente tempo, né? O lastro não é só tempo de abstêmio, não é apenas 20 anos, mas é 20 anos de lazer abstêmio, de vida abstêmia, de amigos abstêmios. Se a pessoa tiver isso, aí a probabilidade vai diminuir bastante, né, da recaída. E esse é um tema interessantíssimo, porque se existe um momento lá na frente que a probabilidade é quase zero, veja só, a vacina do Covid, a probabilidade é 75, 80, e a gente chama de vacina. E na abstinência, se você tiver 22, 25 anos de abstinência, o número de abstêmios que recai é menos de 1%. Então, a gente pode dizer já que há cura. Você está entendendo? A gente pode falar que houve cura, pô, 1% de recaída. Se é 1% é curado, né? Então existe um momento em que a gente pode falar disso, até, né, para quem usa da teoria poliédrica da adicção, quem usa a vertente da doença, né, tem que rever esse conceito do incurável, tem que dar uma analisada. Para quem usa o hábito, já não tem problema, porque a pessoa mudou mesmo os hábitos, então ela vai ter uma vida tranquila. Agora, se a pessoa é muito focada na teoria poliédrica, que eu digo, é porque a adicção ela pode ser vista do ponto de vista social, médico, moral, várias, né, espiritual. Então, depende de onde você está olhando para a adicção. É um diamante, né? É uma teoria do Alberto Aschini, do italiano, e a adicção é um diamante, depende da visão que você faz dele, você vai ter um ponto, né? E se você perguntar para a sociedade, hoje a adicção é um problema moral, né? A grande maioria da sociedade é uma questão moral, né? E pode ser problema médico, principalmente por causa das comorbidades, não da adicção em cima das comorbidades. Agora, dependendo da fórmula, né, dizer que ela é incurável, por exemplo, é meio complicado, né? É claro que se o cara voltar a consumir, ele vai voltar, mas aí ele voltou a consumir, né? Se você tiver 20 anos, a teoria da inversão da probabilidade é muito simples. Se você tiver dinheiro para apostar, e você apostar num cara que tem 2 meses de abstinência, a mesma quantia do cara que tem 20 anos de abstinência, para daqui a um ano ver qual dos dois tem abstinência ainda, você vai perder muito se você fizer 100 apostas num cara com 2 meses, né? E vai ganhar muito se você fizer 100 apostas num cara com 20 anos. Então, me parece que a probabilidade de recair, ela diminui conforme o tempo de abstinência passa, né? Então, o tempo de abstinência é importante. Essa é a base do internamento preventivo, ou do internamento involuntário. Eu entendo que um tempo de abstinência é fundamental, sabe? Nem que seja 10 dias, 30 dias. Quanto maior esse tempo, maior a chance que a pessoa tem de não voltar ao consumo de drogas ou álcool, né? Então, existe isso, realmente. Mas dentro da teoria da adjetivação, desde que ela entenda que precisa de lazer abstêmio, vida abstêmia, praticar esportes de forma abstêmia e tudo mais, né? Ter amigos abstêmios. Então, ela tem que entender esse conjunto de elementos, né? Senão, ela não tem um prognóstico muito bom também, né? Pericles, eu fico muito feliz com as tuas colocações, e a gente tem visivelmente isso quando você apresenta para nós o gráfico. Eu sugiro para vocês lerem o material que o Pericles tem disponível na página dele. Depois eu vou pedir para o Pericles passar o endereço da página, o nome do livro que você tem. Nós não estamos aqui para fazer comercial, nós estamos aqui para discutir. Vocês percebem a profundidade que é o assunto da dependência química, da dependência de substância psicoativa, né? Eu estou tentando mudar aqui meus conceitos e definições de nomenclatura, porque até então, quando eu me envolvi com droga, eu era drogadicto, né? Eu era um drogado. Porém, ao passar dos anos, eu me tornei um dependente químico, né? Eu não chamava mais de drogado, a nomenclatura saiu, eu fui um dependente químico. Agora a nomenclatura muda novamente, eu fui um dependente de substância psicoativa. Qual substância? Poxa, várias. Então, o termo pode mudar, o conceito do ser humano é muito importante, né? Que nós percebamos qual é a realidade daquela pessoa.
né? Eu acredito muito nisso. Cada um vive uma realidade, um meio social, sua família, né? Isso tudo tem conotação de mantê-lo em dependência ou não. Então, vai depender muito da família, se ela é colaborativa, buscando ajuda, fazendo também um tratamento paralelo, né, em grupo de mútua ajuda, amor exigente, etc., que a gente tem discutido bastante, mas é buscar ajuda individual. Nós não podemos tratar a dependência química, nós temos que trabalhar o dependente, a pessoa, o ser humano que é usuário e que sofre com aquilo, né? Não pensem que é fácil, né? Eu acredito que muitos de vocês que viveram isso, e aqui nós temos vários relatos, né? Talvez não todos colocaram dessa forma aqui, né? Nós não estamos num grupo de mútua ajuda nesse momento, é mais para ouvir mesmo o Péricles falando e trazendo um pouco dessa teoria, mas esse aprofundamento é fundamental, né? É isso que nós vamos ter que estudar e debruçar em cima, né? Querer saber mais sobre o assunto para poder ajudar com melhor qualidade. Nós não podemos fazer sempre aquilo que é a mesmice, né? Eu fui fazer uma visita há uns anos atrás, junto com o Conselho Estadual de Política sobre Drogas, e nós fomos numa comunidade de um frei, e a gente perguntou para ele qual era a metodologia que ele usava, qual era o plano terapêutico. Ele virou e falou assim, o que é isso? Não, qual é a metodologia, o que você usa aqui? Ele não entendeu a pergunta, qual era o plano terapêutico da instituição. Eu falei, o que vocês fazem aqui durante o dia, a noite? De manhã a gente acorda, a gente reza, depois a gente vai para a horta, a gente mexe um pouco na horta, depois a gente volta, aí é livre, né? Cada um faz o que quiser, atividade, tem um artesanato, tem um pessoal que fica ali jogando baralho, à tarde ficam livres, daí à noite a gente faz uma reza de novo, ou seja, não tem plano terapêutico. É incabível, eu não sei, Zimmermann, depois você fala, é incabível a gente querer ajudar outras pessoas sem conhecimento. É claro que a boa vontade, o desejo, o amor pela vida que está sofrendo e morrendo é melhor do que nada, mas, poxa, a partir de então eu tenho que me debruçar, eu tenho que querer aprender mais, eu tenho que buscar pessoas que fazem diferente. Eu me lembro das vezes que eu trabalhava no hospital e a gente ia ver sobre esterilização de material, a gente ia conhecer outros hospitais. A gente ligava e falava, será que dá para conhecer o trabalho que vocês fazem sobre esterilização, né? O trabalho que é a porta de entrada da emergência, que a gente quer fazer também igual, porque dá certo. Então, veja, imitar aquilo que funciona é importante. Eu quero imitar e quero fazer melhor, eu quero estudar, eu quero trazer pessoas que possam agregar conhecimento. Eu acho que é por aí, né? A gente, quando traz uma pessoa do seu calibre, Péricles, para nós, assim, abre as portas, abre janela, escancara, né? Para que a gente possa buscar mais, conhecer mais. Imagina, né, Rubens, só que eu estudo esse universo já há bastante tempo, né, e produzi muito material e muita informação, né, tem muita informação interessantíssima aí desse meio, né, e muitas comunidades, elas na verdade é uma autorregulação isso, né, por mais que exista uma série de normas, uma série normativa pesada sobre isso. A gente sabe que no interior do Brasil, em algumas regiões aí, elas são realmente bem simplórias, né? E isso ocorre até com grupos anônimos, às vezes, os passos também deixam de ser um pouco técnicos e ficam mais focados em outros tipos de programas, né? Mas isso ocorre com frequência, né? Isso aí é bem comum no início ali da abstinência, né? E eu trago sempre uma classificação que eu gosto dos abstêmios, com base no Kant, né? Então, no conceito de minoridade do Kant, que a pessoa não consegue pensar por si mesma durante um tempo, para depois poder pensar por si mesma, então eu chamo de abstêmio menor, os primeiros abstêmios, que estão ali até 2 ou 3 anos de abstinência, né? E depois abstêmio maior para esses outros abstêmios, né? E dentro dessa ideia aí dos abstêmios, eu consigo fazer uma
uma casa, uma escada enorme, né, que é a escada epistemiológica. E ali eu consigo fazer toda a classificação dos abstêmios, os momentos que eles passam, os insights de primeiro e de segundo grau, os pontos mais graves da vida da abstinência, né? A própria recaída tardia, né, Rubens, é uma recaída super interessante. Ela ocorre ali entre 10 e 16 anos de abstinência. A pessoa já se recuperou financeiramente, biologicamente, ela já está com a vida bem melhor estruturada, e aí ela recai. Essa recaída dos 10 aos 16 anos, mais ou menos, de abstinência, né, quando a pessoa recai, normalmente ela fica vários anos nessa recaída. E essa recaída é uma causa constante de suicídios, tá? Esses abstêmios. Então, eu me preocupo muito com a recaída tardia. E eu fico muito focado nesse período, entre 10 e 16 anos de abstinência, que é um período dos mais graves para quem está em abstinência, né? Ele já aprendeu a viver, é o período pelo que eu estou passando agora, né? Que a pessoa já aprendeu a viver em abstinência, então ela começa a se expor um pouco mais, e ela já tem uma situação financeira e biológica bem melhor do que estava antes, e aí uma recaída agora faz com que ela volte a consumir as drogas que ela consumia lá atrás, na mesma quantidade, só que agora ela, para chegar no fundo do poço, vai demorar bastante. Então eu já vi essa recaída durar 7 anos, até a pessoa sair dela, né? E já vi essa recaída durar apenas 2 anos. Então, depende do período, mas é uma recaída muito grave, né? Tem questões muito profundas aí, questões biológicas também, porque as mulheres entram na menopausa, os homens na andropausa, né? E tem todos esses outros elementos. E o problema dessa recaída, imagina, uma pessoa que iniciou sua abstinência com 45 anos, ela vai chegar aos 15 anos de abstinência com 60 anos de idade. E se ela recaiu, para ela começar tudo de novo, ela se sente muito mal, e é aí que vem essa situação do suicídio, sabe? Então, eu me preocupo muito, eu chamo de recaída tardia. Eu tenho me dedicado bastante a essas recaídas que ocorrem lá na frente, quando a gente está com uns 4, 5, 10 anos de abstinência, né? E esses processos de recaída, eles são bem diferentes dos processos de recaída de quem está com 2 meses, 3 meses, 1 ano, até 2 ou 3 anos. São outros processos, né? Eles são muito mais delicados. E aí entra uma questão moral subjacente a eles. Eu conversei recentemente com uma pessoa que recaiu, ela disse assim, eu consumi a droga, né, eu fiz a reintoxicação física com 17 anos de abstinência. Aí eu perguntei para essa pessoa, quando que você recaiu? Aí ele disse, era um homem, agora entreguei, né, mas era um homem, ele disse, eu recaí com 12. Com 12 anos, ele começou o processo, né? Eu chamo a recaída um processo piramidal para mim, onde a reintoxicação física é o último momento. Então, uma sequência de etapas. Mas ele começou a sequência com 12 anos. Ele só se reintoxicou com 17 anos de abstinência. Aí eu perguntei por que começou essa recaída, se ele podia falar. Ele disse que é porque ele desviou o dinheiro no local onde ele trabalhava. Ele desviou uma pequena quantia. E, no caso dele, foi uma diária. Ele tinha ganho uma diária, mas ficou hospedado na casa de uma pessoa. E aí não devolveu a diária. Ele disse que a partir dali, ele foi ladeira abaixo, entendeu? Em 5 anos, ele estava no fundo do poço de novo. Então, olha que interessante, uma recaída tardia, eu tenho visto muito isso, ela está começando com esses conceitos um pouco morais, sabe? A pessoa sente um pouco de culpa, aí confunde isso, e isso vai minando ali a abstinência dela, a base dela, e acaba gerando processo de recaída bem complicado, né? E depois, para voltar tudo, é muito difícil, sabe? Parece a pessoa fica muito mal nesse aspecto. E isso está me preocupando bastante, principalmente as mulheres, né? Porque elas têm aquela síndrome do ninho vazio, né? Os filhos saíram de casa e tudo mais, ela estava em abstinência, e agora ela não vê mais motivo para estar em abstinência, sabe? Então, as mulheres estão mergulhando muito nessa. É uma fonte boa, Rubens, de estudo, que eu não ganho nada indicando, mas por exemplo, a revista Vivência, né, do AA. O AA e o NA tem revistas, né, e essa revista Vivência do AA, ela fala muito nisso, de recaídas tardias, tá? Recaída quando a pessoa está com 12, 14 anos de abstinência, eu recomendo a todos, né, que busquem informações nessas revistas, né, de grupos anônimos. Essa é uma recaída interessante. Aproveitar que você falou em AA, né, o que você sugere ou tem visto que dá resultado a abstinência, a manutenção da abstinência ou
como prevenção de recaídas. Enquanto você pensa aí, eu escrevi ali no chat, aberto para perguntas. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, até porque nós estamos com 1 hora aqui de fala, até para não cansar o nosso professor, que vai ser professor do curso, se Deus quiser, vai estar aqui com a gente falando sobre as teorias epistemológicas. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu sei que tem gente aqui que falou, já trouxe a fala, né? Um dia de cada vez, o Myron falou, a Luciane tem que mudar tudo. Então, assim, o Myron falou também, eu sofri um acidente de carro e nunca mais usou. Então, algumas pessoas falando do filho que usa e tal, legal isso. Vamos abrir, se alguém tiver alguma pergunta, pode, se não quiser perguntar, abrir a câmera, a gente pede abrir o microfone e a câmera e perguntar, né? Daí levante a mãozinha que eu chamo. Se não quiser, escreve no chat. Aí eu faço como eu fiz aqui. O Myron falou que né, estou cada dia por vez. Né? Beleza, eu chamo e falo isso. E faço a pergunta para o professor Périx. Porque daí a gente pode, né, selecionar algumas perguntas. Quer responder, Périx? O que se mantém aí de abstinência? O que é importante? Bom, temos vários elementos aí. Na verdade, o que eu identifico, Rubens, existem vários modelos de abstêmios. E o que eu tenho identificado é que a pessoa tem que encontrar o modelo dela, tá? Então, cada um vai ter um modelo. A gente tem um caminho hipotético ideal, mas existem vários modelos, até os modelos desviantes mesmo. Às vezes, a pessoa tem que encontrar o modelo dela. Então, pode ser abstêmio fundamenta, abstêmio never relapse, abstêmio one step, é muito comum one step. Então, tem vários modelos de abstêmios. A pessoa tem que encontrar esse modelo, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que se expõem em demasia, né? Elas estão à beira de uma recaída. Quando você conversa com ela, você diz, puxa, como é que esse cara não recai? Ele não recai. Aí, conversando com ele diz assim, não, eu evito o primeiro gole. Ele vive mergulhado em situações onde tem gatilhos, fissuras e tudo mais, mas ele está em abstinência há muitos anos e ele aprendeu a viver com um passo, one step, um degrau. Ele só usa uma técnica, evita o primeiro gole. Veja, é uma situação extremamente delicada, um desvio de 4º escalão, gravíssimo, mas a pessoa está em abstinência. O problema é que ela recaindo, para voltar à abstinência, para voltar a essa vida, ela não tem amigos abstêmios, lazer abstêmio, vida abstêmio, ela não tem nada disso, então ela corre um risco muito grande. Mas existem pessoas que estão em abstinência assim há muito tempo, né? Não dá para dizer que não é o ideal, né? Mas é um modelo, né? Eu analiso os modelos, esse é um deles. Tem o abstêmio Superman também, né? Isso é bem interessante. Eu não uso droga, eu usava droga, agora eu não uso mais, acabei, e isso aí é coisa de fresco. Então, tem esse modelo aí, né? E esse é um modelo interessante. São pessoas que não usam e pronto. O cara não quer usar mais. Tá? Ele viu que estava indo para o água abaixo, parou, né? Normalmente é antes da adicção, né? Ele parou antes e aí ele tomou cuidado e agora ele vive nesse modo. Tem esse modelo. O Wundermiete é outro. Wundermiete é uma palavra em alemão, né? Que quer dizer efeito milagroso, efeito milagrento, né? É estranho, mas é assim mesmo. E esse efeito milagroso é a pessoa toma uma água do Mediterrâneo, vai numa benzedeira, vai alguma coisa assim, e aí ela entende que a partir dali ela nunca mais vai usar drogas ou álcool. E ela internaliza isso de uma forma muito forte, né? Pode ser com religião, pode ser qualquer mecanismo desse, e ela nunca mais recai mesmo, tá? Então ela passa anos e anos em abstinência. Existe isso. O interessante daí do sistema religioso, né, do sistema ideológico religioso, eu gosto do sistema ideológico religioso, porque a pessoa, quando ela está inserida nesse sistema, ela começa a lidar com pessoas que não bebem, com pessoas que não usam drogas, frequentar locais que não têm drogas. Então, eu gosto desse sistema, porque ele muda o hábito. Então, não é apenas a religião por si, mas também os hábitos dessa pessoa que mudam. Então, eu gosto desse sistema religioso, o sistema ideológico religioso. E eu vejo que ele ajuda muitas pessoas. Agora, as pessoas que são avessas à ideia de religião, né, essas pessoas daí elas ficam, ou elas procuram o AA, NA, como mecanismos pré-estabelecidos de abstinência, né, ou elas vão seguir esses modelos mais atípicos, tá? Então, o ideal é a gente tentar entender quem é essa pessoa. Eu chamo de perfil pessoal abstemiológico, PPA. O que é isso?
tá? Tem uma série de perguntas que eu faço, e aí eu tento entender quem que é essa pessoa, para tentar entender qual que é o modelo mais adequado para ela, né? E eu sempre recomendo o mais restritivo. O mais restritivo é o melhor, sempre, né? Mas a partir daí a gente vai fazendo as adaptações. É isso que existe hoje. Hoje a gente diz, ó, evite pessoas em lugares, não vai em festa, não faça nada. Aí a partir dali a pessoa vai vivendo, né? A gente vai fazendo as adaptações. Eu, como já identifiquei vários outros modelos que estão, inclusive, lá em livros e tudo mais, eu gosto de apresentar esses modelos, né? Não gosto de apresentar em clínica comunidade. Eu preciso que o cara tenha ali uns 6 meses, 8 meses de abstinência para apresentar o modelo, né? Aí eu apresento o modelo e a gente tenta achar a melhor solução para ele. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, para achar um modelo ideal, né? Que a exposição é muito grande, dependendo do modelo que a pessoa segue, a exposição fica muito grande, né? Muito bem. Posso chamar a Luciane Lourenço para... Ela quer fazer uma pergunta, levantou a mão? Oh, mas deve? Por favor, Luciane. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigada por essa oportunidade de estarmos já falando desse assunto, esperando há tempo já. Então, eu, em 2001, que foi onde eu parei, através desse modo que, né, o Péricles está falando, através do modo pela fé, assim, entendo que foi assim, só que também houve essa mudança, então, realmente de ambiente, de pessoas, tudo isso foi muito interessante. Hoje, acompanhando pessoas que estão saindo das drogas, e eu faço um trabalho, assim, também voluntário em casa de recuperação, eu vejo que é interessante as pessoas hoje, que elas fazem um tratamento, acompanhado de algum medicamento, eu vejo, assim, também que é interessante, essa parada, que nem eu fiz, assim, parei, decidi, eu era usuária de droga injetável e crack, parei, isso pode ter dado alguma reação, me deixado com alguma sequela, ou realmente existem as pessoas que realmente dizem, não, hoje eu vou parar, parei, pronto. Não é perigoso, assim, tipo, eu parei, tudo bem, aconteceu, mas eu vejo que com o passar dos tempos eu acabei ficando com algum tipo de sequela. Isso é coisa da minha cabeça, foi por causa da droga, pode ser assim, deve ser, ou é preciso hoje você ver uma pessoa que sai de uma profundidade muito grande de droga, é preciso levar ela para um acompanhamento. Ah, não, eu vou vencer pela fé, eu vou participar de algo, um poder superior, uma igreja, enfim, ou é necessário, é bom levar essa pessoa para, às vezes, tomar um medicamento, fazer um acompanhamento psicológico, enfim. Ou pode ter, então, essa pessoa ela pode, decidiu, hoje vou parar, parei. Péricles, eu vou deixar você responder, mas antes de mais nada, eu quero dizer para você que você é uma pessoa que está equilibrada, ajuda outras pessoas, consegue avaliar, até se questionar se você está bem ou não, se você precisaria ou precisaria levar alguém. Então, assim, isso é um equilíbrio que a gente consegue avaliar a nossa integridade biológica, psicológica, social, conviver bem com outras pessoas. Dificilmente você tem isso de uma pessoa que é usuária de crack, logo nos primeiros meses, né, ela parou de usar, você vai ter que avaliar, caso a caso. Mas eu vou deixar, Péricles, tem alguma contribuição, né, com relação a isso, possivelmente de casos que já venham apresentados ou falados aí na convivência sua. Oi, Luciane, muito prazer, Luciane. É um prazer aí poder responder. É o seguinte, eu sempre recomendo um check-up, tá? Eu sempre recomendo um check-up no médico, né? Porque alguma coisa, às vezes, a gente tem, e quando faz check-up, a gente sempre acha, né? Mas eu recomendo, tá? Se pode parar com tudo, assim, eu não sei como é que foi a sua trajetória. Eu fui no médico e daí estava com hepatite C na época, não sabia. Fui fazer uma consulta e daí tinha hepatite C. Daí é uma doença também que foi para isso na droga. Né? Isso, foi uma comorbidade que você adquiriu ali do consumo, provavelmente, né? E trouxe uma comorbidade, uma patologia. Mas recomendo acompanhamento disso sempre, né? Para checar. Agora, tem muita gente que para. Chega um dia e para, entendeu? Do nada eles param. Aí, quando a gente conversa, às vezes tiveram insights, né? Tem um livro do A, de
de capa vermelha, Viemos Acreditar. Ele fala só de insights, né, de pessoas que leram, estavam lendo um jornal e aí viram que tinham que parar de consumir álcool no jornal, escrito, assim, nas palavras escritas, né? Aí ele leu de novo o jornal, não tinha aquilo escrito. Eu vi o caso de um coqueiro que virou e conversou com o cara, e aí o cara caiu a ficha do cara. Então, cada um tem um insight. Eu tive insight também. Então, cada um tem um insight. É bem interessante, né? Tem um livro do ar só sobre os insights. Eu até queria fazer achei que ia ser uma ideia brilhante, mas o livro é já da década de 50, se não me engano, então não tinha nada de novo, não. Mas eu achei bem interessante esses insights de primeiro grau, que chamam, que é para desencadear, né, a abstinência, mas depois tem de segundo grau, que é para manter a abstinência. Existem vários insights durante, né, a jornada da abstinência, mas tem muitas pessoas que param. Eu não sei se você se expõe, eu tenho a impressão que não. Então não é um modelo Superman. E pelo que você falou, só de falar poder superior, eu acho que você conhece a A ou NA, então, né? Você frequenta algum A ou NA. Mas então, você está ligado... Na verdade, hoje eu sou pastora, eu frequento realmente a igreja. A minha questão foi totalmente religiosa mesmo, eu fui para esse lado, mas que o Dr. Rubens ali estava falando, a importância não é só a religião ou o poder superior, assim, eu falei isso porque cada um, às vezes, né, acredita em alguma coisa, enfim, né? Mas assim, é a mudança. O interessante realmente de você se entrar para um lugar desse, porque às vezes tem lugares que acreditam no poder superior, mas que nem você falou, alguns lá praticam algumas coisas que vão em alguns lugares que eu não posso ir, né? Então, sempre quando eu estou nas casas de recuperação, eu tento passar isso para as pessoas. Eu faço uma amostra assim, tipo, eu pego uma pessoa que nunca usou nada. Ela nunca usou nada. Se ela me convidar hoje, eu com 20 anos de abstinência, para nós ir tomar uma cerveja, a gente pode tomar uma dúzia. Ela vai para casa dela com certeza. Eu já não posso garantir que eu vou. Não posso garantir. E eu também não vou apostar para ver, né? Então, hoje eu fui para esse caminho totalmente da fé. E assim, se vocês me permitirem, eu queria contar o que aconteceu comigo. 2 anos atrás. 18 anos que eu estava limpa. Eu fui numa formatura, isso foi muito forte. Eu fui numa formatura e depois, da minha cunhada, depois que eu fui nessa formatura, depois que acabou ali tudo, daí começou o som, começou aquelas luzes e começou as músicas que eu ouvia quando estava na drogatização. Isso faz 2 anos atrás. E naquele momento, na minha mesa, ninguém estava bebendo, na minha mesa ninguém estava dançando, mas aquele ambiente me remeteu a lugares que eu fiquei ruim. Aí eu falei, naquele momento pro meu marido, eu falei assim, eu quero ir embora, daí ele não entendeu. Aí eu falei, eu não estou bem. Assim, eu senti que algo começou a mexer na minha cabeça, então eu vi que não importa o ano, se você começar a frequentar lugares, se você começar a de repente, alguém pode falar, nossa, mas então tem cura? Tem, vamos dizer, como você estava falando, a cura está em mim, eu tenho que crer nessa cura e acreditar que realmente eu posso ir até aqui, e daqui eu não posso passar. Então, naquele dia, eu vi o quão frágil eu ainda sou, entende? Em relação a isso, que é uma coisa que você não pode brincar. Então, eu tive essa experiência muito forte e fiquei muito pensativa. E naquele momento, eu senti muita vontade de sair daquele ambiente. Então, isso é um caso a se pensar. 20 anos, que nem você estava falando, a probabilidade é menor, mas, infelizmente, ela ainda existe. Claro. E o interessante que você falou ali é isso, né? Não é a ideia apenas do sistema religioso, mas do engajamento no sistema religioso, né? É engajar, é ir efetivamente no templo, na igreja, participar dos grupos, ter os amigos que fazem parte disso, né? É isso que vai te dar sustentação. Agora, se recair, mesmo recaindo, fica mais fácil, né? Voltar para a abstinência, né? Porque você já tem esse lastro todo, né? Então, isso que é interessante. Mas parabéns pela sua abstinência e parabéns por todos esses anos aí, pela sua luta, viu, Luciano? Parabéns mesmo. Pericles, obrigado também, viu, Luciane, pela sua fala, pelo seu questionamento. Eu acredito que cada ser é um ser único, não existem 2 pessoas iguais, não dá para a gente querer repetir ou ser igual a alguém, a gente pode ser melhor ou pior, vai depender das nossas condições de desejo e vontade, mas
todos temos potenciais para estarmos em abstinência, para estarmos livres, para tomarmos nossas decisões. Péricles, nós já estamos aqui com o tempo esgotado, não vi que ninguém mais levantou a mão, eu quero agradecer a sua participação, sempre é uma honra enorme quando você vem, quando você traz os seus assuntos, e olha que isso é só uma pequena introdução, né, Péricles? É um pequena linha daquilo que ele tem para contribuir, porque ele já me deu um nó na cabeça aqui com as etapas de fala do programa, da teoria da abstinência, mas eu digo que deu um nó, mas instigou a querer saber mais, né? Então, tem vários cursos que vocês podem estar fazendo, buscando, entrem na página lá, vocês vão conhecer mais assuntos, material dele didático, para você ler, para você discutir, para vocês usarem, né, no processo de ajuda de outras pessoas. Fico muito feliz. Quer fazer suas considerações? Por favor. Eu liberei no chat aqui um linkzinho, é só clicar no link ali, você entra na página da epistemologia, aí coloca seu e-mail lá e você baixa uma apostila sobre o que foi falado aqui, tá? De 35 páginas, então qualquer um pode baixar ali a apostila, tá? E eu tenho 4 livros até agora sobre o tema, né? Até agora são 4 livros que eu tenho, e estão disponíveis em várias plataformas, várias livrarias aí, o pessoal que tiver interesse, tá? Eu tenho muitos cursos também, e é um prazer sempre poder falar sobre a epistemologia, sobre a abstinência, né? A página do Facebook, eu tenho publicações ali, cerca de 4 ou 5 por semana, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp também, daí eu tenho 2 ou 3 por dia, tá? No grupo de WhatsApp. Então, sejam todos bem-vindos aí, quem quiser fazer parte da epistemologia, e é um prazer sempre, Rubens, poder conversar com você, poder fazer parte aí de cursos e tudo mais, né? Pode contar comigo sempre aí, você e a Sônia também. Sônia, muito obrigado, sempre muito prestativa aí, me ajudando também. Às vezes eu tenho uns pepinos aqui que eu não dou conta, aí eu tenho que pedir ajuda para o pessoal, e a Sônia é uma dessas que eu recorro sempre. Tá bom? Muito obrigado, Sônia. Péricles, estão pedindo teu WhatsApp ali, do grupo, alguma coisa assim. O que você tem para liberar, fique à vontade, tá? Já estou mandando ali. Que às vezes é bem amplo, né? Eu não consigo responder a todos. Tanto é que nós não abrimos ainda sobre o curso, até porque é uma demanda muito grande. Nós temos praticamente quase 500 pessoas pré-inscritas no curso Monitor Independência Química, que vai ser um curso totalmente gratuito pelo Instituto Federal. Nós não temos encerrado, ele não abriu a inscrição propriamente dita, né? A hora que sair o edital, nós vamos publicitar isso, tanto aqui no grupo, como nos demais grupos que a gente tem contato, e a gente vai poder fazer com que essas pessoas que fizeram a pré-inscrição, porque ali tem os dados, telefone, e-mail, endereço, para a gente poder mandar a correspondência. Mas esse processo, só para quem chegou depois do curso, ele está na reitoria para ser aprovado, ele já foi e voltou umas 2 vezes para a gente fazer a correção, porque a princípio a gente ia fazer ele presencial, depois surgiu a possibilidade de fazer híbrido, daí não, somente à distância, por conta da pandemia. Então nós estamos trabalhando na plataforma, então nós temos que ter uma garantia de que o curso ele vai ter um sucesso no sentido de, eu vou trazer um professor, ele vai poder trazer o seu conteúdo, vocês têm que ter participação e fazer uma avaliação após cada conteúdo, cada módulo. Nós temos 4 módulos, o curso, tá? Eu vou passar para vocês quais são os conteúdos desses módulos. Nós temos diversas disciplinas aqui que vai trabalhar dentro desse curso. Nós temos que trabalhar no mínimo 240 horas. Então, nós estamos trazendo aqui assuntos que realmente vão fazer diferença para vocês. Uma delas, e que a gente falou aqui, questão de instituições, né? Por exemplo, vigilância sanitária, é uma coisa que pega muito quando o pessoal da vigilância sanitária vai fazer visita, né? Puxa, mas eu não sabia, mas tem que adequar, não, já vamos podendo trabalhar isso já
antecipadamente, quando o pessoal da vigilância vier, vocês já sabem do que se trata, né? Já tem adequado ou já vão adequando a necessidade para pedir uma liberação, né, para poder funcionar. Isso tudo é qualidade. Se eu quero ter um trabalho diferenciado, com qualidade, eu tenho que seguir alguns princípios aí que vão nortear. E uma delas é essa questão da vigilância sanitária, que é uma disciplina que a gente vai falar aí sobre aspectos de nutrição, limpeza, higiene, meio ambiente, né? Tudo isso. Isso sem contar que nós hoje estamos vivendo uma situação atípica, que é o distanciamento, aí, o isolamento social, né, que as comunidades estão se virando para poder adequar a esse novo modelo de atendimento. Mas isso vai ser por conta das disciplinas. Eu vou dar um aviso geral no comunicado, para avisar que há uma possibilidade de nós começarmos a fazer a inscrição, de fato, porque a inscrição vai depender dos documentos, né? Porque não adianta falar assim, todos que fizeram a pré-inscrição, não. Eu preciso certidão escolar de vocês, certidão de registro de nascimento ou RG, né, para saber o nome completo, o número de RG, CPF, algumas informações que são importantes para a gente colocar no histórico e na declaração de vocês, no certificado que vocês vão receber de monitores de independência química. Tá? Então, para isso, a gente pede que seja feita uma inscrição. Essa vai estar no edital, quais os documentos necessários para inscrição. Tá? E isso tudo a gente vai estar falando ao longo desse mês aí de abril, que a gente vai fazer a chamada já para o curso. Ok, pessoal? Eu agradeço muito. Eu sei que pode ser que tenha algumas pessoas que fizeram aí, ou ficaram com vontade de perguntar, não tem problema, entre no link, pergunte para o Péricles, ou pergunte para a gente nos grupos que vocês estão, né? Só se identifique, estava lá no grupo de estudos, tá? E a gente vai estar contribuindo com vocês aí, ajudando. Sônia, quer falar alguma coisa? A Sônia é nosso braço direito aqui, braço esquerdo, cabeça, pé. A Luciana aí, Rubens, pediu se ainda tem vaga. Tem sim, tá? Eu passo o link para você depois, você pode fazer a pré-inscrição. E como o Rubens falou, estamos aguardando aí, né? Mas eu fui privilegiada, tá? Em ajudá-lo na organização do primeiro curso e também fiz esse curso. O Péricles foi meu professor, eu agradeço muito, muito, muito pela oportunidade, né? Porque é algo assim que realmente vale a pena você entender não só a prevenção, o tratamento, mas sim estar abstêmico, né? Infelizmente, as pessoas, elas não aproveitam a oportunidade, né, Rubens, de buscar conhecimento, e esse conhecimento, ele pode curar, como o Péricles falou aí, porque o conhecimento, ele cura. E eu sou grata, muito grata mesmo, e eu gostaria de ter falado aí sobre a questão do 30% a 70%, e que não tem, assim, uma base científica, mas realmente todas as famílias quase que eu atendo, que tem pai dependente, e os filhos também vão para a dependência química. E eu sou testemunho viva de que o pai das minhas filhas, que cometeu um suicídio, ele tinha o problema da dependência química, e as minhas filhas, as duas mais velhas, também iniciaram, mas graças a Deus, hoje em dia, estão na consciência de que precisam estar abstêmicas. Então, meu muito obrigado, e era isso. Então, tá, uma boa noite para todos. Na terça-feira que vem, 19 horas, ainda não temos o tema definido, mas vamos avisá-los. Estaremos aqui também para trabalhar as questões de ajuda, de estudo sobre dependência química, tá? Fiquem com Deus e que a gente possa aí ter um restante de semana na paz. Obrigado, Péricles. Um grande abraço para você.